Salve, meu povo! Tudo bem, tudo jóia, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o professor Carlos César Iga de Goiânia, Goiás, e aqui nós compartilhamos o nosso amor pela história. Como é que vocês estão, meus queridos? Tudo bem? Tudo beleza? Hoje nós vamos ter uma aula de História do Brasil do período republicano, isso mesmo, nós vamos falar sobre o governo Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, mineiro, nascido em Diamantina, ele foi vereador, foi deputado estadual, deputado federal, foi governador de Minas Gerais, foi presidente da República, e esse vai ser o tema da nossa aula de hoje. Foi também senador pelo estado de Goiás e, após o golpe de 1964, ele teve seu mandato de senador cassado. Até a sua morte em 1976, o Juscelino ele não tinha direitos políticos. Olha para você ver, um cara que construiu Brasília, um cara que ajudou muito no desenvolvimento do nosso país, acabou sendo cassado pelos militares, certo? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos ver sobre o governo Juscelino Kubitschek, cujo single da música dele era a seguinte, não sei se minha voz é boa, era assim: gigante pela própria natureza, há 400 anos a dormir. São 21 estados, são seus filhos a cantar. Agora vamos lá, queremos trabalhar, queremos demonstrar ao mundo inteiro e a todos que nos querem dominar que o Brasil pertence aos brasileiros. Agora vamos juntos, vamos trabalhar. Aparece como estrela radiosa no sertão de azul, né? Eu agora esqueci a música, mas o refrão é assim, ó. Juscelino Kubitschek é o homem, vem de Minas das procelas do sertão. Juscelino, Juscelino é o homem, que além de patriota é nosso irmão. Brasil, vamos para as urnas, povo democrata, gente baronil. Juscelino, 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 para presidente do Brasil. Parece até uma marcha de carnaval, né? Mas esse era o single, o jingle, melhor dizendo, de Juscelino Kubitschek durante a sua campanha presidencial, que aconteceu em 1955. Isso mesmo, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente em outubro de 1955. Quando ele foi eleito, não existia segundo turno. Então, ele não conseguiu os 50% mais um, a maioria absoluta dos eleitores, ele conseguiu apenas a maioria simples, apenas 37% dos votos. E a oposição não aceitou a eleição do Juscelino Kubitschek, tentou ganhar no tapetão, mas acabou perdendo. Foi preciso um contragolpe, foi preciso uma intervenção do Marechal Henrique Teixeira Lott para garantir a posse do Juscelino Kubitschek. Então, se hoje nós vemos o Juscelino como um cara construtor de Brasília, que desenvolveu o nosso país, nós vemos que para ele chegar lá não foi fácil. Foi preciso enfrentar esses desafios, como aconteceu após a sua eleição, certinho? Então, para chegar lá, Juscelino teve que ralar muito, teve que contar com o apoio da intervenção do Marechal Henrique Teixeira Lott, que acabou sendo seu ministro da guerra, beleza? Agora nós vamos então diretamente para o governo Juscelino Kubitschek, que vai governar o Brasil de 1956 até 1960, ou seja, ele vai completar o seu mandato. Vamos lembrar que Juscelino Kubitschek governou o Brasil quando estava em vigência a Constituição de 1946, que dizia que o presidente da República eleito deveria governar por 5 anos. Então, na época que Juscelino Kubitschek assumiu o poder no Brasil, o mandato presidencial era de 5 anos. E ele, que era um cara muito da imagem, muito do marketing, então ele vai criar um slogan que vai acabar casando com a sua imagem, que é os 50 anos em 5. Ora, se o mandato presidencial é de 5 anos, Juscelino Kubitschek prometia ao seu eleitor que, se eleito, iria desenvolver o Brasil 50 anos. Ou seja, o Brasil, dentro do seu quinquênio, iria avançar 50 anos. Era uma proposta ousada, mas Juscelino Kubitschek era um cara ousado e ele conseguiu demonstrar aos seus eleitores, a todos os brasileiros, melhor dizendo, que a ousadia dele teria frutos. Ele vai governar o Brasil por 5 anos,
né? O governo dele vai ser marcado por 2 revoltas militares. Isso é muito importante para você que está vendo essa aula, né? Que na época que o Juscelino assumiu o poder no Brasil, nós tínhamos o poder civil e o poder militar. Sim, meus queridos, os militares queriam tomar o poder, queriam interferir na política. Eu já acabei de falar para vocês, né, do Marechal Lott, que teve que intervir para garantir a posse do Juscelino. Então naquela época era muito complicada a política. Se hoje já é complicado, imagina naquela época. Né, você tinha, que né, o presidente tinha que lidar com militares, com os parlamentares, com os eleitores, com todo mundo. Né? Então não era fácil a vida de presidente, como nunca foi. Né? Então, no governo de Juscelino Kubitschek, ele tinha essa proposta de desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Outra coisa também do Juscelino Kubitschek é o plano de metas. Ele estabeleceu algumas metas a serem cumpridas, né, na área da indústria, na área da educação, na área da construção de estradas, né, dos meios de transporte. Né, Juscelino vai abrir várias estradas, né, interligando o Brasil, né, estradas importantes que vão ajudar a integrar o Brasil, né, no seu interior. Vamos lembrar que até meados da década de 50, a maioria dos brasileiros estavam morando no litoral. Né? Isso é uma herança lá do tempo colonial, certo? Então Juscelino vai criar o plano de metas e ele vai chamar de meta-síntese a construção de Brasília. E ele vai conseguir cumprir, né, a maioria das suas metas. Inclusive, quando ele assumiu o poder, né, ele governava o Brasil lá do Palácio do Catete, ele tinha um quadro que nem esse, com as metas estabelecidas a serem cumpridas. E ele deixava do lado da mesa de trabalho dele, justamente para ele lembrar, né, do que ele deveria fazer. Né, inclusive virou até peça de museu esse quadro, né, com as metas, né, de indústria, de desenvolvimento. E o Juscelino era um cara muito fiscalizador. Ele gostava de ver quais metas estavam faltando, o que precisava para se atingir, né, o objetivo imposto, né, inicialmente. Outra área também importantíssima do governo de Juscelino Kubitschek vai ser a indústria. Ele vai dar continuidade à industrialização que já vinha desde Getúlio Vargas, desde a República, desde a Revolução de 1930. Então, o Juscelino Kubitschek ele vai ser herdeiro, né, desse investimento do Estado na indústria, né, algo que o Vargas começou na década de 30, quando ele assumiu o poder depois da Revolução. Só que, se o Vargas ele investia na indústria de base, né, tendo como financiamento o capital estatal, Juscelino Kubitschek vai buscar um outro caminho. Ele vai buscar a indústria de bens de consumo duráveis, principalmente as indústrias automobilísticas. É nesse período que vem para o Brasil as indústrias, né, como de carros, né, de motos, né, de automóveis, né, de uma indústria automobilística no geral. Então vem a General Motors, vem a Ford, vem várias indústrias construir as suas filiais aqui no Brasil. E o Juscelino Kubitschek ele vai conseguir aliar o capital estatal com o capital estrangeiro. Se é dinheiro, o Juscelino Kubitschek abrir as portas do seu governo para serem investidos aqui, certinho? Então o Juscelino vai investir na industrialização. Por isso que muitos carros, né, por exemplo, Brasília, Kombi, muitos desses carros que nós ainda vemos por aí nas ruas vão ser fabricados pela primeira vez aqui no Brasil. Né? Isso vai ser muito importante ali na região do ABC Paulista, né? Santo Amaro, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, que até hoje, né, ali na região ali da Via Dutra, né, aquela rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, ainda existem muitas indústrias automobilísticas que foram construídas na época do Juscelino Kubitschek, beleza? Então Juscelino Kubitschek vai investir na industrialização, na indústria automobilística, e isso vai acabar fazendo com que as estradas sejam construídas também, né, para esses carros circularem. Né? Então aumenta o combustível também, o aumento do consumo, né, de petróleo, não somente para construir rodovias, construir estradas, mas também como combustível para esses carros que vão circulando. Aí você imagina também o problema que vai ser nas cidades, né, por conta do trânsito. Né, os prefeitos, né, vão começar a desenvolver planos para esses carros circularem, né, nas suas cidades, certinho? E nós temos também a construção de Brasília. Né, Juscelino Kubitschek ele vai efetivar o artigo 4º dos dispositivos transitórios da Constituição de 1946, quando lá se dizia que a capital do Brasil deveria ser construída no Planalto Central. Então Juscelino vai cumprir essa proposta
que estava lá na Constituição de 1946. Na verdade, já existia na Constituição de 1891, né, a primeira republicana, né, os próprios inconfidentes, né, que também eram conterrâneos, né, de Minas Gerais, né, do Juscelino Kubitschek, né, já pensavam nessa proposta de trazer a capital federal para o interior do Brasil, deixando de ser o Rio de Janeiro, né, que estava ali no litoral. Então, Juscelino Kubitschek, dentro do seu mandato, né, de 5 anos, ele vai então construir e inaugurar Brasília. Foi uma promessa dele, né, de construir a nova capital federal no Planalto Central e de passar a faixa presidencial na data prevista para o seu sucessor. E ele fez isso. Não é à toa que a posse do Jânio Quadros, né, em 1961, seu sucessor, vai ser a primeira ocorrida em Brasília. Então Juscelino Kubitschek vai focar demais na construção de Brasília, que vai propor o desenvolvimento do interior do Brasil, né, o sertão brasileiro, o interior do Brasil ainda era desconhecido à maioria dos brasileiros. Então a construção de Brasília vai efetivar a ocupação do interior do Brasil, né, vai despertar as potencialidades que existiam no Planalto Central do Brasil. Além disso, meus queridos, a construção de Brasília também vai efetivar, né, vai ampliar a construção de estradas. Se já estava estimulada por conta dos carros que estavam circulando, agora com Brasília que as estradas irão interligar, né, todo o território nacional. Era preciso ter estradas para as pessoas se deslocarem até Brasília. Era preciso ter estradas para quem estava no norte, sul, leste, oeste pudesse se deslocar, conhecer, né, a nova capital que foi construída em 3 anos, quase 4 anos, né, por um tempo assim recorde, né? E Brasília foi construída com a arquitetura moderna, contando com a criatividade, com a genialidade de Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, né? Brasília está até hoje encantando, né, os brasileiros. E por fim, né, nós temos dentro desse governo Juscelino Kubitschek um debate interessante que o Juscelino vai conseguir equilibrar, que é o debate entre nacionalistas e entreguistas, como o próprio nome diz. Nacionalistas eram aqueles que defendiam capital estatal, capital brasileiro, capital nacional aqui no Brasil, indústria nacional, ou seja, eles eram totalmente contrários à participação do capital externo, à participação de indústria estrangeira, principalmente na exploração do petróleo. Por isso que eles são nacionalistas, né? Eles querem que os próprios brasileiros extraiam as suas riquezas. Eles não querem que ninguém do exterior, ninguém do estrangeiro venha para cá explorar as nossas riquezas. Né? Então isso aí vai ser até uma herança, né, do Vargas, esse grande debate. Se eu tinha nacionalistas que queriam capital nacional, eu tinha o lado oposto. Eu tinha os entreguistas, como o próprio nome diz, né, eles defendiam o capital externo, a indústria estrangeira vindo aqui para o Brasil. E esse debate dura até hoje, né? Será que é capital externo, capital interno, capital externo, é melhor dizendo? Certinho? Então o governo Juscelino Kubitschek desenvolveu o Brasil 50 anos em 5, né? Investimento na indústria automobilística, na indústria de bens de consumo duráveis, construção de estradas, né? Interligando o território nacional, construção e inauguração de Brasília e o capital externo e capital interno juntinhos no governo Juscelino, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima, gente. Tchau, tchau!